Muito bem, estamos hoje no sábado à tarde, agora são 16 horas. Hoje é o dia 25 de novembro desta gravação. Até o Natal faltam um mês, né? Exatamente. Agora, quando forem estudar essa lição, então isso será na semana que antecede o Natal, de 17 a 24 de dezembro. Segundo consta aqui, esta lição número 13, né? Sobre o caráter de Jó. Coitado Jó, né? Já estava falando isso outra vez. Logo ele teve que passar por 14 lições, né? Tem mais uma. Esse Jó, então o sofrimento dele não foi tão curto assim. Mas que bom que esse sofrimento terminou e que Jó venceu. Que seja assim com todos nós. É um desejo que eu tenho. Com todos nós, com a minha família, com a tua família, contigo. Vencer na vida espiritual é vencer para toda a eternidade. Vale, né? Santíssimo e poderoso Deus, estamos aqui te pedindo que tu nos orientes, nos dês do espírito de Jó, da capacidade, da fé de Jó, de suportar até mesmo onde tudo é contraditório, quando nada mais dá certo. Que nós não tenhamos que enfrentar uma situação tão extrema quanto a dele. E que quando Jesus voltar estejamos aprovados para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, Jó, o que nós sabemos de Jó antes dele entrar nessa situação tão difícil? Então vou pegar aqui algumas informações na primeira página aqui da nossa lição e vamos pegar mais algumas outras informações então mais adiante, né? Essa semana a lição é muito rica, tem muitas informações bem interessantes. Bom, antes de tudo, por Deus, o Jó foi classificado como íntegro. O que quer dizer isso? Nas uma das primeiras lições já estudamos um pouquinho sobre a integridade. Então vamos agora avançar um pouco mais. Íntegro é alguém completo, inteiro, né? Ele, portanto, não é falso, né? Não é alguma pessoa que esconde alguma coisa. Não é uma pessoa que é correta num aspecto, mas incorreta no outro aspecto. Não. É uma pessoa correta por inteiro, obediente a Deus por inteiro. No caso, íntegro a Deus, né? Ela tem fé. A pessoa que tem fé, obviamente. É uma pessoa que a fé se fortaleceu por meio das suas obras. Logo, também é uma pessoa que Deus dirige, uma pessoa que o Espírito Santo está todos os dias em sua vida, dirigindo, orientando, dando conhecimento, né? A fé é dada por Deus, sem dúvida, não vem fé do nada, nem do esforço da gente. Como alguns hoje, alguns não, muitos dizem hoje assim, é preciso ter fé, tenha fé. Não, isso não existe. Fé é dada por Deus e é cultivada por nós por meio das obras, né? E obras é o que? Senão experiência com Deus. Quando obedecemos os mandamentos de Deus, nós estamos tendo uma experiência com Deus. E quanto mais experiência tivermos com Deus, maior será a nossa fé, ou melhor, em outras palavras, mais forte ela será, não é? Então, aquele que não coloca a sua fé em prática, ou por outras palavras, aquele que não tem uma experiência com Deus, a fé vai definhando, até que se torna extremamente pequena, minúscula. E pode até acontecer, espero que não aconteça com ninguém, dela desaparecer, definir até que se sublimou por completo, né? Então, essa é uma questão. Então, fé, aliás, Jó, queria dizer, ele fortaleceu a sua fé pelas obras. Então vamos ver aqui como é que foi isso, né? Vamos ver, o homem de Uz, né? Está aqui na lição. Ele era lá, naqueles tempos, ele era um juiz da cidade, ele era um príncipe.
Temos que lembrar o seguinte, naqueles tempos de Jó, não havia país, haviam tribos, famílias. E uma cidade geralmente era originada numa família. Isso aqui foi depois do dilúvio, então algum grupo de pessoas se originou lá e vinham outros também de outros lugares, etc. E formaram ali uma cidadezinha, não era grande, de Uz. E cada cidade tinha o seu governo, não é? E muitas cidades já tinha rei. Então algum grupo de dentro da família ocupava o posto de comando da cidade. E esse rei, ele era aconselhado pelas pessoas mais experientes. E Jó era uma dessas pessoas. Jó não era o rei da cidade de Uz, mas Jó era uma pessoa importante que era consultada para as questões do governo da cidade, né? Para as questões de conflitos entre as pessoas, para as questões de todas as questões que tinham que haver decisão, que tinham que ser debatidas, tinham que ser aprofundadas, tinham que ser aperfeiçoadas, melhor entendidas e dar um bom encaminhamento. Jó era ali chamado. Mas tinha mais. Jó era o mais influente naquela cidade. Ele era o mais respeitado, inclusive os mais velhos respeitavam Jó, né? Mas tinha mais ainda. Jó também, pelo visto aqui, era consultado por pessoas de outras cidades. Pelo visto, pessoas de outras cidades vinham se aconselhar com ele, vinham aprender dele. Então havia príncipes, pessoas de distantes que conheciam Jó. Então Jó era uma pessoa que era extremamente boa. Aqui na lição diz que ele havia 4 coisas. Ele era perfeito, né? Era perfeito dentro da esfera humana, não perfeito como Jesus Cristo foi. Ele era reto, né? Ele era temente a Deus e evitava o mal, né? Então, o que mais Jó fazia? Então vamos ver. Os pobres, os necessitados, todos ele ajudava. Por certo, ajudava com seu próprio dinheiro, que ele era muito rico, né? Ou então fazia alguma campanha, dava algum jeito de resolver o problema dos pobres. Isso era uma política de governo, né? Então ele bem podia ter sido o rei da cidade, mas não era o rei da cidade. Mas era respeitado, muito respeitado, era bom. É tipo Dorcas no seu tempo, né? Então as pessoas, alguém precisava de alguma coisa, vamos falar com Jó, né? E todos tinham um bom conceito sobre Jó. E o conceito de Jó era muito bom na cidade de Uz, mas também era muito bom distante da cidade de Uz. Em regiões bem distantes, muitos príncipes, muitas pessoas influentes conheciam Jó e tinham um excelente conceito sobre Jó. Esse era Jó, né? Então vamos aqui para a parte de segunda-feira. Então, aqui Jó disse que estava com saudades, né? Naquela penúria dele. Agora ele era pobre. É engraçado, né? Antes, quando rico, ele tinha muitos amigos em Uz, né? Quantos amigos de Uz estiveram com Jó quando ele empobreceu e adoeceu e perdeu tudo? Nenhum, a não ser a esposa. Aqueles 4, 3 mais 1, né? Vieram de longe. Com Jesus não aconteceu a mesma coisa? Quantos ficaram ao lado de Jesus quando foi para ser julgado, quando foi para ser crucificado? Um pingo de gente, seus discípulos, amedrontados, né? Um deles ainda o traiu, o outro negou. Pelo menos não traiu, mas negou, Pedro, né? Então, onde ficam os amigos? Quando nós não podemos mais ajudar. Vou ter que tirar aqui um bichinho. Pronto, caiu da árvore. Né? Jó disse assim, eu tenho saudades do tempo que lavava os meus pés no leite. É lógico, isso é uma força de expressão. Jó nunca foi lavar os pés no leite, mas como o leite é uma coisa cara, né? Uma coisa, é um líquido importante, né? Dá para fazer queijo, dá para fazer alimento, dá para fazer muita coisa com leite, dá para fazer iogurte, etc. Mas Jó tinha saudades do berço de ouro, como hoje a força de expressão nasceu em berço de ouro, ou está nadando no dinheiro, né? É uma força de expressão, ninguém nada em dinheiro. E também
meio difícil alguém nascer num berço que foi construído com ouro. Até pode ser. Mas ele tinha saudade dos bons tempos, é isso que ele estava dizendo, né? Ele era um homem de Deus. Era respeitado pela sociedade. Né? Ele era um homem respeitado em meio aos políticos. Né? Ele era um político. Não como hoje. Hoje a palavra político quer dizer corrupto, né? Praticamente político, o sistema, a palavra político é sinônimo de corrupto. Pelo menos aqui no Brasil, né? Mas naquele tempo não. Político, na verdade, quer dizer aquelas pessoas que decidem as questões da sociedade, para o bem da sociedade, etc. Né? Que ouvem a sociedade, que pegam as informações da sociedade e tomam providências para que a sociedade vá melhorando. Né? E Jó era uma dessas pessoas. Né? Jó fazia parte do governo da cidade de Uza. Né? E Jó, assim, ele cuidava da mente, ele disse que fez aliança com seus olhos para não dar uma espiada na mulher do outro, ou uma solteira que fosse bonita e coisa e tal, lá não quer dizer que você tem que, quando passa uma moça, qualquer coisa, não pode virar os olhos, não. O que não pode fazer é esticar os olhos ali e ficar fazendo cálculos, né? E ficar imaginando coisas, né? Eu tenho a maior sorte da minha vida, né? Eu tenho uma mulher bem bonita, eu posso olhar para ela à vontade, não precisa olhar para ninguém mais. Né? Então, eu não sei onde é que ela está agora. Aqui até tem uma olhada, mas acho que está atrás dela, está lá. Estou só vendo os pés. Ela nem está ouvindo o que eu estou falando aqui. Ainda vê se não conta para ela. Né? Então, Jó era correto. Não era alguém que ficava cobiçando isso, aquilo, né? Cobiçando a propriedade alheia, o gado alheio. Não, ele era criador de gado. Então, Jó entendia, sabia fazer a diferença entre o certo e o errado, e aplicava isso na vida dele, e vivia isso, né? Jó tinha o conceito de que todos eram iguais perante a lei, né? Jó também tinha o conceito de que todos deviam ter direito à defesa. No Brasil existem uns ditos, uns artigos bem importantes na Constituição brasileira, que diz assim: todos são iguais perante a lei. Esse é um princípio básico. E Jó conhecia esse princípio. Ele não leu a Constituição brasileira, acho que não, né? Não é tão velho. Mas Jó conhecia esse princípio é antigo. De certo, o pessoal da Constituição brasileira aprendeu de Jó, indiretamente. Então Jó seguia esse princípio. Jó seguia outro princípio, o direito à defesa. As pessoas que chegavam a Jó, elas eram ouvidas por ele. E agora chegou a vez dele se defender, e quem estava lá para ouvi-lo? Né? Em nossa igreja, no manual da igreja, nos dá direito à defesa, se bem que na prática nem todos os casos é assim. Eu sei de pastores, alguns eu conheço, que foram demitidos quando quiseram se defender. Não pode, né? Então isso é uma pessoa autocrática dentro da igreja que fica achando que ele é o dono da igreja. Mas a igreja não é assim. Jesus não é assim. Né? Os profetas antigos não defenderam essa ideia. Nós todos temos direito à defesa, direito a nos expressar. Né? Mais um bichinho aqui, deixa eu tirar isso daqui. Estão todos querendo subir na lente. É aquela coisa, todos querem aparecer nos vídeos importantes, né? Como se fosse. Já basta eu aqui feio. Mas os bichinhos estão hoje aqui, estão bem debaixo da árvore. Aqui já começa a árvore. Isso aqui é uma árvore que dá uma fruta muito gostosa, né? Muito gostosa. Já está chegando o verão, ela já está florescendo. Bom, então Jó construiu uma casa na rocha, ou seja, Jó tinha fé com obras. Fé poderosa. E foi por isso que ele não caiu. Quando chegou a perplexidade, quando parecia que Deus estava contra ele, quando parecia que Deus o tinha abandonado e que o tinha castigado por algo que ele não fazia ideia do que podia ser, Jó continuou firme do lado de Deus. Essa é a grande questão, não é? Jó tinha obras. Obras sem fé são inúteis, porque aí é eu querendo vencer por meio dos meus esforços. Não dá em nada. Fé sem obras não existe, é morta. Ela define até morrer. Fé com obras é o quê? Fé é dom de Deus. Deus deu. A capacidade de crer em Deus, a capacidade de crer que Deus existe e que Deus vai te salvar. E
capacidade de crer na Bíblia, na Palavra de Deus, etc. E obras é o quê? Colocar o conhecimento em prática, andar com Deus, fazer o que Deus deseja, fazer a vontade de Deus, especialmente e essencialmente, seguir, obedecer os 10 mandamentos. E na essência da essência dos 10 mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Ou mais importante ainda, amar o próximo como Deus nos amou, como Jesus nos amou. Né? Está escrito em João. Então, Jó era fiel. E a sua casa espiritual estava sobre a rocha. Era uma casa indestrutível. Satanás o atacou da maneira, no limite do que Deus permitiu. E a casa espiritual de Jó, a sua fé, não vacilou. O Jó! Por fim, aqui fala alguma coisa sobre a multiforme sabedoria de Deus. Isso quer dizer o seguinte: Deus tem uma sabedoria de diversas facetas, diversas maneiras. Ele pode ser estudado, pode ser visto de diversas formas, e Ele conhece as coisas por todos os lados. Né? Nós podemos conhecer às vezes por um lado, por outro, mas Deus conhece por todos os lados, de todas as maneiras, por todos os enfoques possíveis. Né? E nós temos que ser, nós igreja, temos que ser representantes desta multiforme sabedoria de Deus, principalmente nesses últimos tempos em que sabedoria existe pouca, existe sem muita astúcia. Qual é a diferença? Acho que até já falei sobre isso, foi numa aula, mas então falo de novo aqui. Sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento e a inteligência para o bem, especialmente do próximo. A astúcia é a capacidade de usar o conhecimento e a inteligência, né, os mesmos recursos, para benefício próprio, inclusive explorando o próximo. Então, o que falta hoje é sabedoria, o que sobra é astúcia. Nenhum de nós, da Igreja Adventista do 7º dia, deve ser astuto. Jesus não foi. Temos que ser sábios e demonstrar ao mundo esta sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. A astúcia vem de baixo, vem de Satanás. As duas coisas usam os mesmos recursos, que são conhecimento e inteligência. E Jó entendia grande parte da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, da inteligência de Deus. Né? E Jó colocou em prática. Jó foi leal. Né? A questão inicial que foi posta, agora nós nos deparamos outra vez com ela. Será que Jó se manteria leal a Deus se lhe fossem tiradas as bênçãos? Sim, Jó se manteve leal a Deus. Em meio à perplexidade, sem entender nada do que estava acontecendo, ele foi absolutamente fiel. Esse é Jó. Eu devo ser assim, você também. Santíssimo e poderoso Deus, ensina-nos a sermos como Jó. E mais ainda, ensina-nos a sermos como o Senhor Jesus Cristo. Pedimos isto em nome dele mesmo. Amém. Tchau, então.